Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje nós vamos encerrar a série de mensagens que começamos esta semana. Nós estamos falando esta semana sobre a águia. No livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 31, fala algo interessante sobre a águia. Diz assim, olha, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Aí ele completa dizendo que subirão com asas como águia, andarão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão. Este versículo fala exatamente sobre aquelas pessoas que confiam, que esperam no Senhor. Eles não vão se cansar, eles não vão se fatigar. Muito pelo contrário, as pessoas que esperam no Senhor, elas vão renovar suas forças. Aí fala exatamente sobre a águia, porque a águia, ela renova. E hoje vamos falar exatamente sobre a renovação da águia. Nós falamos sobre o voo da águia, falamos sobre como ela se alimenta, como ela se relaciona. E hoje vamos falar como é que ela se renova. A águia, quando completa 40 anos de idade, ela começa a voar muito alto. Ela procura o canto mais alto que ela puder. Numa montanha, numa serra. O canto mais alto que ela puder voar, ela voa. Chegando lá, ela fica em um lugar onde está protegido do sol, do vento, da chuva. E lá naquele canto bem alto, ela começa a se renovar. Por que não dizer, jogar fora aquilo que talvez não esteja mais tendo utilidade e que não tenha a mesma potência que tinha antes. É como se a gente precisasse mudar alguma coisa dentro de nós, jogar fora aquilo que não tem mais serventia, não tem mais utilidade. Pelo contrário, aquilo que nós tínhamos de bom, às vezes vai se cansando, às vezes vai ficando de uma maneira que a gente não sabe mais nem como usar ou fazer. Então ela começa a se renovar. Com o bico, ela começa a arrancar suas unhas. Começa a arrancar as unhas, tudinho com o bico. Joga fora as unhas. Com o bico, ela começa a arrancar suas penas. As penas da asa, do corpo. Ela tira toda a sua pena com o bico. Tira as unhas, tira as penas. Aí depois ela pega o seu bico e começa a bater na pedra. Ela bate o bico na pedra até o bico cair. Então ela fica sem as unhas, as penas e agora sem o bico. Mas aí com o tempo nasce tudo novo. As unhas novas, o bico novo, as penas novas, tudo novo. E aí quando ela está com tudo novo, ela dá mais um voo agora. E quando ela se renova todinha, ela vai viver mais 30 anos. Você já imaginou? Você chegar numa certa idade, não importa a idade, 30, 40, 50, 20, e dizer assim, eu preciso renovar algumas coisas em mim. Tem coisas que não dá mais certo comigo isso. E você joga fora. E agora eu vou viver uma nova vida e mais tempo agora. Vou viver bem melhor. Então a águia, ela vive 40 anos, voa bem alto, se desfaz do bico, das unhas, das penas e nasce tudo novo e ela começa uma nova vida, vai viver mais 30 anos. Interessante, né? Se todo mundo pensasse assim, eu preciso renovar para viver mais e melhor. Porque com 40 anos ela poderia acabar o ciclo de vida dela. Mas
com 40 anos ela se renova. E ela vai ver agora mais 30 anos. Interessante, né? A história da águia. Maneira dela voar, dela se alimentar, a maneira dela se relacionar. Saber que a águia é uma ave que é determinada, tem força, tem garra. Por isso que eu acho interessante esse versículo, né? Isaías capítulo 40, versículo 31. Guarda aí no seu coração. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Subirão com asas como águia. Andarão e não se fatigarão. Correrão e não se cansarão. Que Deus nos abençoe e até a próxima mensagem, se Deus quiser, 5h30 da manhã, 6h30 da noite, todos os dias, nós estamos aqui trazendo mensagem que vem de Deus para os nossos corações. Até a próxima, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.